Taxa de suicídio entre médicos. Esse é um problema silencioso, mas que você precisa saber. O lado da medicina que quase ninguém vê, mas que precisa ser falado. Existe um lado da medicina que quase nunca aparece nas redes sociais, nas aulas, nas comemorações de conquista e nos congressos científicos. É o lado do sofrimento silencioso de muitos médicos. Um sofrimento que muitas vezes ninguém percebe, ninguém pergunta e ninguém valida. E eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo, porque esse é um tema que não fala só da profissão, fala de gente, fala de vida. Fala, colega médico, beleza? Eu sou o Dr. Kaique Acácio, pediatra e fundador da Aura Educação. Já formamos mais de 14 mil médicos pelo Brasil com as pós-graduações, treinamentos práticos, simulações realísticas e muito mais. Sempre com o propósito de fortalecer não somente o médico tecnicamente, mas também como ser humano. Se você acredita que saúde mental do médico precisa ser discutida com seriedade, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala da vida real do médico. Vamos começar com um fato duro e bastante objetivo. A taxa de suicídio entre médicos é maior do que a população geral. E isso não é nenhuma coincidência. Isso não é ao acaso. Isso não é uma historinha isolada. Isso aqui é resultado de um conjunto de fatores que começam cedo e vão se acumulando ao longo da formação e da carreira. Eu mesmo já perdi 3 colegas. E talvez esse seja o primeiro gancho importante dessa conversa. O médico adoece em silêncio porque a medicina ensina a gente a silenciar. A pressão começa antes mesmo de você pegar o seu CRM. Desde a graduação, o médico é treinado para não errar, para aguentar tudo, para ser forte o tempo inteiro, para suportar aquela carga absurda sem desmoronar. Quase não se fala sobre limite, quase não se fala sobre emoção, quase não se fala sobre nossa vulnerabilidade como seres humanos. E depois vem a residência, jornadas longas, cobrança extrema, privação de sono, exposição constante ao sofrimento humano, pouco tempo para a vida pessoal, pouco tempo para cuidar de si. Ambientes muitas vezes hostis, pouco acolhedores e com uma cultura que em muitos lugares normaliza o abuso. Isso desgasta o corpo, desgasta a mente e a identidade. E aí vem a fase seguinte, a carreira. Responsabilidade enorme, decisão pesada, o risco jurídico envolvido, a expectativa social, a cobrança por produtividade, pouco espaço para erro, pouco espaço para falhar, pouco espaço para simplesmente ser humano. E aqui entra um ponto que talvez seja o mais perigoso de todos. Muitos médicos aprendem a lidar com tudo isso sozinhos, porque a gente foi ensinado que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que admitir cansaço é imaturidade, que falar do sofrimento é frescura, que sentir é sinal de incapacidade. Então, o que isso tudo gera? O isolamento, o silêncio, a autocobrança destrutiva, um sofrimento escondido atrás desse jaleco aqui, da competência e do sorriso profissional. E esse é um terreno extremamente perigoso. Eu já vivi muito isso na pele, principalmente quando eu fazia residência. Falar sobre saúde mental na medicina não diminui a profissão, não enfraquece a identidade do médico, a imagem do médico. Muito pelo contrário, fortalece a profissão, protege vidas e humaniza quem ali está cuidando de outras pessoas doentes. Reconhecer sinais de esgotamento, burnout, tristeza persistente, perda de sentido, pensamento autodepreciativo, tudo isso não é fragilidade. É maturidade, é responsabilidade consigo e com quem você cuida. Buscar o apoio profissional não é falhar, nunca imagine isso. É se cuidar, é se preservar, é permitir continuar existindo como médico e como pessoa, como ser humano. A gente precisa entender que cuidar de quem cuida não é discurso bonito, não é só para falar isso, não é luxo, não é detalhe. Cuidar de quem cuida é responsabilidade coletiva, institucional e principalmente humana. A medicina precisa continuar formando profissionais tecnicamente competentes, mas precisa também formar profissionais emocionalmente sustentáveis, porque um médico quebrado emocionalmente sofre.
E o sistema, ele finge que não vê. Isso não pode ser mais normalizado. Se você é médico e isso faz sentido para você, guarda uma coisa que eu vou te falar agora com todo o carinho do mundo. Você não precisa ser incrível para ser bom. Você não precisa ser indestrutível para ser responsável. Você não precisa sofrer sozinho jamais, jamais, jamais. Quando eu fiz residência médica, eu também passei por isso. Lá em 2015, quando eu entrei na residência de pediatria no Hospital Materno Infantil de Brasília, eu trabalhava 60 horas semanais na residência. E como naquela época, e até hoje paga muito pouco, na época era R$ 3.600, eu tive que dar plantões infinitos fora da residência para manter o padrão de vida, para morar, para comer, para pagar as despesas da casa, do carro, enfim, para me manter aqui em Brasília, que é um custo de vida muito alto. Isso me custou muito desgaste físico, desgaste emocional. Teve uma época na minha residência que eu tive que pedir afastamento durante uma semana para cuidar da minha mente. Eu me sentia muito frustrado, muito cansado, dava muito plantão noturno e aguentei tudo calado. Se eu pudesse viver isso novamente, eu teria feito diferente e teria buscado muito mais ajuda profissional e com certeza teria reduzido minha carga de trabalho, porque o dinheiro que eu ganhei ali não compensou todo o estresse físico e emocional que eu fiquei e sofro até hoje por causa disso. E eu não quero que você passe pelo que eu passei. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui para mostrar minhas próprias fraquezas e ver que você também pode mostrar as suas. Até o próximo vídeo.